Irmãos, nós estamos estudando Filipenses capítulo 3 agora. Filipenses capítulo 3. Eu não quero ensinar ninguém a viver aqui, mas eu quero demonstrar, através desse texto, o modo extraordinário de se viver. Extraordinário quer dizer fora do comum, como se diz hoje, fora da curva, né? É uma maneira rara de se viver, mas é a maneira correta de se viver. E esse modo extraordinário de viver, ele abrange aqui no capítulo 3 o considerar-se, ou considerar o modo comum de viver como perda. A maneira comum que as pessoas vivem é uma perda de tempo, falando curto e grosso. Muitas vezes a maneira de nós vivermos é uma perda de tempo. O modo extraordinário de se viver é apresentado aqui pelo apóstolo Paulo. O outro modo extraordinário de viver é esquecendo-se das coisas que ficam para trás. Muitas vezes nós olhamos muito para trás. É outra perda de tempo. É o modo comum que as pessoas vivem, sempre se lamentando pelo passado, se culpando. O modo de viver é se esquecendo das coisas que para trás ficam. E o outro modo extraordinário de viver é viver para as coisas celestes, para as glórias eternas, glórias celestiais. Eu não estou nessas categorias, mas estou caminhando para isso. A palavra de Deus também nos fala a respeito disso. O próprio Paulo, ele não conseguiu viver desse jeito. Se Paulo não conseguiu viver dessa maneira, então eu não vou passar aqui o vexame de falar que eu passo, que eu vivo dessa maneira. Eu vivo de uma maneira bem comum. Talvez comparado com outros, você vive uma maneira extraordinária. Mas é só porque você está comparando com outros. Mas se você se comparar com o apóstolo Paulo, ou se comparar com Jesus não tem nem comparação, né? Mas, de qualquer maneira, nós temos que estudar a palavra de Deus, porque ela vai tomando forma nas nossas vidas. Ela vai moldando, como o dirigente falou, né, o nosso caráter. De tal maneira que nós começamos a estranhar o nosso modo de viver. Parece que eu estou vivendo de maneira diferente. Sim, você está saindo do comum para o extraordinário. E é o Espírito Santo que está fazendo essa obra na sua vida. Então vamos considerar que o modo comum que as pessoas vivem é uma perda de tempo. Tem coisas que nós perdemos e recuperamos. Às vezes demora um pouco para recuperar, mas recuperamos. Tem coisas que nós perdemos, embora não recuperemos, todos vão perder mesmo. Por exemplo, dinheiro. Ninguém gosta de fazer um investimento onde você perde dinheiro. Ninguém gosta de colocar um dinheiro num projeto que vai por água abaixo. Ninguém gosta de perder. Mas ainda que você perca dinheiro, talvez você consiga recuperar parte ou totalmente aquele dinheiro. Saúde é algo que nós não gostamos de perder também. Mas é o caminho dos mortais, é este. São raras as pessoas que não perdem a saúde, mas no final das contas elas morrem. Ah, morreu tão bem, mas espera aí, como que é o negócio? Morreu tão bem. Tão bem é ficar vivo, né? Agora tem uma coisa que se você perder, você não consegue de volta. É o tempo. Se você perder o tempo, você não consegue retornar a ele.
Nós estávamos aqui na quarta-feira fazendo umas continhas. Há pessoas que são de igreja, dessa ou de outras igrejas, e digamos que tenha culto às quartas-feiras e a pessoa nunca vai. Se um ano ela não vai, ela perdeu 42 oportunidades de estar num culto de oração. 2 anos, 84. 5 anos, 210. Se ela é membro de uma igreja ou frequenta uma igreja há 10 anos e nunca vai numa reunião de oração, são 420 vezes que ela perdeu. Agora ela fala, puxa, perdi, vou recuperar tudo isso. Simplesmente você não recupera, você perdeu tempo na sua vida. Eu tinha outras coisas para fazer. Sim, nós temos coisas para fazer e a gente tem que decidir das coisas que nós temos que fazer, quais delas nós não vamos falar mais para frente. Eu perdi tempo. É uma perda de tempo viver sem alegria. Versículo 1. Quanto ao mais, Filipenses 3. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. O apóstolo Paulo, ele não está terminando a carta dele. Embora ele fale quanto ao mais, seria mais ou menos o sentido de o que eu vou falar também é importante. Das coisas que eu falei, eu tenho mais recomendações para vocês, e essas são muito importantes. Na sua vida você tem que colocar umas prioridades, e essa é uma delas, sem essa prioridade você não vive bem. E essa prioridade é a alegria. Alegria. Viver sem alegria é perda de tempo. E há pessoas que vivem muitos anos sem ter alegria. E ele fala de uma alegria não carnavalesca, né? Ele não fala de uma alegria uma vez por ano. Ele fala de uma alegria no Senhor. Enquanto ligado ao Senhor, eu tenho alegria. Então a minha alegria é constante. Embora tenha momentos de tristeza, como no capítulo anterior ele mesmo fala de momentos de tristeza, por causa do Epa, né? Do Epafrodito. Mas a nossa vida extraordinária deveria ser alegria. Alegria no Senhor. E o apóstolo Paulo fala, olha, vocês podem estar cansados de ouvir isso. E ele fala 17 vezes nessa cartinha. Mas a mim não me desgosta, eu não estou cansado de falar. E eu acredito que para vocês é segurança que eu escreva as mesmas coisas. Tem um aviso, tem um recado, tem uma advertência, tem uma sugestão, tenho uma palavra do Senhor. Qual é? Alegrai-vos. Você já falou isso. Então, mais uma vez, alegrai-vos. Essa é o ganho de tempo que nós temos na vida, alegria. Há até pessoas que brincam, mesmo sem serem crentes, a gente ganha pouco, mas se diverte muito. O próprio ditado popular já dá um valor na alegria. Alegria é algo muito importante. Não viver com alegria é uma perda de tempo. Quanto tempo você perdeu nessa semana não tendo alegria? Quanto tempo você tem perdido ao longo dos anos não vivendo uma vida de alegria no Senhor? É um modo extraordinário de viver? Sim, mas é o modo correto de viver. É perda de tempo também deixar que os hereges controlem a sua alma, ou contaminem, ou que alimentem a sua alma. Quem tem que alimentar a sua alma são pessoas que andam com Deus, não hereges, não pessoas que ensinam coisas erradas. É uma perda de tempo ficar ouvindo pessoas que nem sabem o que estão falando. É perda de tempo ouvir pessoas que querem te dar exemplo de vida ou um
modo de viver, explicar como se vive, se ela própria não sabe como viver da maneira correta. É perda de tempo. E como o tempo é muito escasso, nós temos que selecionar e fazer uma triagem daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve. Às vezes eu recebo vários links de: você tem que ouvir esse podcast. Tá bom, eu abro lá 2h30. Eu tenho que passear com o cachorro muitos dias para ouvir tudo isso daí. E tem outras coisas que eu ouço, que eu leio. Eu tenho que filtrar. Então, você também tem que fazer isso, eu acho. Por isso, acautelai-vos, versículo 2. Acautelai-vos de quem? Dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros e acautelai-vos acautelai-vos da falsa circuncisão. Eu não acho que ele está falando de 3 grupos, eu acho que ele está falando de um grupo só, que você poderia dizer são os hereges, os falsos profetas. Em Israel, no mundo mediterrâneo também, Paulo está no mundo mediterrâneo muitas vezes, agora ele está na península, ele está na Itália, mas de modo geral, Israel com certeza, os cães não eram animais domésticos. Os animais domésticos vieram depois, eles fizeram cruzamentos. Hoje tem cachorro fofinho, tem cachorro grande, cachorro forte, cachorro de corrida, cachorro de caça. Tem vários tipos de cães por causa das misturas que eles fazem. E se tornaram companheiros, se tornaram bichinhos de estimação. Mas no mundo bíblico, não era assim. Eu não estou dizendo que está errado hoje, tá? Só estou dizendo que não era assim. Jesus fala: não lancem pérolas aos porcos, nem coisas sagradas aos cães. Cão era um bicho desprezível. Quando a mulher cananeia veio pedir por ajuda para a filha dela, para Jesus, qual foi a resposta de Jesus? Eu tiraria o pão da mesa dos filhos para dar para quem? Para os cães? Por quê? Ela não era do povo de Israel. Quem não era do povo de Israel, um gentil, era chamado de cachorro, era cão. Ela fala: não, tudo bem, mas os cachorrinhos também comem da migalha. Então ela não reivindicou mais do que ser cão. Ela sabia disso, mas pelo menos alguma migalhinha para esse cachorro aqui que perece. Então, cachorros, cães eram bichos desprezíveis, e os hereges eram comparados, hereges incrédulos e gentios eram comparados a cães. Ficam de fora os cães do reino de Deus. Então, acautelai-vos desses falsos profetas, acautelai-vos desses maus obreiros, enganadores, esses que ensinam circuncisão, quando eles deveriam ensinar circuncisão do coração. Então é uma falsa circuncisão. É uma perda de tempo. É uma perda de tempo ficar ouvindo e vendo alguns programas com alguns pregadores. Então nós precisamos também considerar esse modo extraordinário de vida. Não ir junto com todo mundo. Você ouviu esse? Não ouvi. É perda de tempo andar debaixo do poder da carne. Você perde muito tempo satisfazendo seus próprios desejos. Versículo 3 diz assim: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos no quê? Na carne. Porque confiar na circuncisão é confiar nos rituais. E quem confia nos rituais, ele está agradando a si próprio, não está agradando a Deus. Por isso, nós nos gloriamos em Cristo Jesus.
O apóstolo Paulo ele está enfatizando para nós: deixe os méritos próprios e conheça Jesus, siga a Jesus, porque senão você está perdendo tempo. Algumas pessoas não oram, não tem tempo de leitura da Bíblia, como o dirigente falou, devocional. Quem que ia achar 11 pontos no Salmo... Salmo 15? Cada palavra é um ponto lá. Porque o Salmo tem 5 versículos. Para achar 11 pontos, tem que achar 2 pontos em cada versículo. Mas é porque pensou. É porque parou e ficou pensando. Que perda de tempo? Não. Todo o tempo que você gastar na palavra de Deus, isso vai redundar em alegria para a eternidade. Vai redundar em um preparo maior da sua vida espiritual para ajudar outras pessoas. Não é perda de tempo. Conta-se a história de um diácono ou presbítero, não sei, que queria fazer uma visita para alguém e foi na casa do pastor para chamar. E bateu lá na casa do pastor e falou: pastor, está fazendo alguma coisa? Estou no meu tempo devocional. Já que o senhor não está fazendo nada, vamos fazer umas visitas? Quer dizer, o ativismo é tão grande para algumas pessoas que ficar parado, orando, lendo a Bíblia, para esses ativistas é uma perda de tempo. Agora, quanto tempo você poderia economizar no dia se você gastasse um tempo em oração, ou investisse um tempo em oração? Porque muitos problemas que nós temos na vida é por falta de oração. Se você gasta um tempo de oração, você evita perder tempo durante o dia. Então é um investimento bem proveitoso. Versículo 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Parece que já está confiando, né? Falando assim, mas ele não está se orgulhando. Inclusive em outro texto, quando ele fala alguma coisa dele mesmo, ele quase que se desculpa. Ele falo como homem. É uma loucura a gente falar de nós mesmos. É uma loucura trazer elogios para nós mesmos. Falar quais são as nossas qualificações. Mas às vezes é necessário. Às vezes, para fechar a boca dos cães, nós temos que falar daquilo que Deus fez nas nossas vidas. O nosso testemunho diante de Deus é a focinheira para esses cães. E nós vemos um apóstolo Paulo, parece que ele está se orgulhando, mas não. Ele quer equiparar o que é um servo de valor e o que é um mau obreiro. E com isso ele começa a falar de si próprio. Se eu fosse me orgulhar, Paulo dizendo, eu diria o seguinte: eu fui circuncidado ao 8º dia. Isso é muito importante, porque a maioria, ou todos os falsos obreiros, eles foram circuncidados depois de adultos. O apóstolo Paulo foi circuncidado ao 8º dia. Isso quer dizer que ele carrega uma carga de piedade, de judeus piedosos. E eles são judaizantes e eles nem judeus eles são. Tem gente que quer ser judeu hoje em dia de qualquer jeito. De qualquer jeito ele quer ser judeu. E ele fala, sou da linhagem de Israel. Não é algo tardio. Ele não é um prosélito, ele não é um temente a Deus. Ele realmente é um judeu de nascimento. Já vem de uma linhagem. Os pais, os avós. Ele é da tribo de Benjamim.
Eu já falei isso aqui, todo mundo é da tribo de Benjamim. Você não sabe que tribo que você é, sou da tribo de Benjamim. Mas o apóstolo Paulo, naquela época, eles tinham ainda esses requisitos, porque eles tinham sinagogas, né? Em abundância, eles tinham templo. Então ele carrega esse eu ia falar, como é que chama de time? Esse distintivo. Ele carrega esse distintivo, tribo de Benjamim. Era uma tribo de nobres, era uma tribo de pessoas nobres. E ele é de uma tribo que, da linhagem real, o primeiro rei foi dessa tribo. E não apenas ele é de uma tribo em que foi o primeiro rei de Israel, como ele tem o nome do primeiro rei de Israel. Não é? Qual é o nome dele? Saulo, que vem de Saul. Então ele tinha muito do que se orgulhar. Eu sou hebreu de hebreus. Quer dizer, esses aí são gregos, esses aí são macedônios, que é grego, né? São macedônios dando uma de judeu, mas ele não, ele é hebreu de hebreus. Ele já vem carregando essa linhagem, ou essa linhagem eu trouxe até aqui. E quanto à lei, eles leem lá algumas coisas da Torá, da Tanakh, é o Velho Testamento. Eles leem alguma coisa do Talmud e eles já acham que são doutores. Mas o apóstolo Paulo é fariseu. Não havia muitos fariseus. Há um cálculo de que havia, na época de Jesus e nessa época, 2.000 fariseus. Então era um grupo bem seleto. Era um grupo que podia se chamar de doutores. E ele não era saduceu, ele era fariseu. Os saduceus deram uma guinada, uma desviada. Deixaram de crer na ressurreição. Ele era um fariseu antes de se tornar um cristão. E falando em cristão, antes de ser cristão, ele era muito zeloso, mais do que todos eles, porque ele era perseguidor da igreja. Então, se a religião verdadeira era de Israel, e ele era um fariseu, era da tribo de Benjamim, hebreus dos hebreus, então esses são os cães, esses cristãos. Então ele perseguia esses cristãos, ele prendia, ele pedia carta para ter a permissão de prender alguns, de trazer até o sinédrio, e ele tinha poder de voto. Ele votava pela morte desses cristãos. Eu imagino Paulo falando isso e corando de vergonha, porque isso daí não é legal de falar. Mas já que chamaram para briga, ele está falando quem ele realmente era. E se vocês querem obreiros desse tipo, então vocês estão com a pior qualidade de obreiros. Sigam a mim, porque eu sou a nata do judaísmo, né? Aí o Paulo diz: quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Não é que ele não tinha pecado, né? Ele sabe disso, mas ninguém podia acusar Paulo de que ele não era um bom judeu. Tá bom, mas como que ele vê isso? Ele vê como uma perda de tempo. Quer dizer, ele se exalta diante dos hereges para dizer: não vale nada. Se eu não valho nada, imagina esses aí, que são imitação do que eu era. Eles não valem um centavo, uma dracma, né? Eles não valem nada. E o apóstolo Paulo, ele diz que é perda de tempo confiar nos próprios méritos. Eu tenho uma lição de casa para vocês, vocês vão colocar no boletim da igreja, tá? Porque eu não lembro o nome, então quando o professor não sabe, ele dá um trabalho de casa, né? Qual foi o missionário que foi buscar o diploma dele numa faculdade, numa universidade? Aí ele estava no navio, e orando, olhando o mar e orando,
ele pega o diploma dele, rasga e joga no mar. Porque ele falou que aquilo só ia atrapalhar a vida dele, não ia ajudar. Então depois quem descobrir, coloca na IA aí e descobre quem foi esse missionário que fez isso. Porque isso é um ato de coragem. Ele não está dizendo nenhum diploma serve. Não, ele estudou na universidade, mas ele não vai ficar carregando aquele peso. O peso de provar para alguém quem eu sou. Esses títulos se tornam um peso na mochila espiritual. E Paulo não quer isso. Ele vê como uma perda de tempo confiar nos próprios méritos. O versículo 5. Não, esse já foi, né? Até o versículo. Agora é o 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei o quê? Perda. Por causa de quem? De Cristo. Quer dizer, ele se enchia de orgulho por ter todo esse currículo. Mas agora, ele vê que foi tudo perda. Perda do quê? Perda de tempo. Quanto tempo que ele investiu para adquirir algumas coisas? Algumas ele já nasceu, né? Com aquilo. Mas para ele se tornar, por exemplo, um fariseu, quanto tempo que ele investiu na universidade de Gamaliel, né? Gamaliel era o instrutor dele, que ele já poderia se orgulhar disso, inclusive. Educado aos pés de Gamaliel. Então o apóstolo Paulo ele vê como perda. Meus irmãos, o que esse texto nos ensina é que nós temos que priorizar aquilo que é importante nas nossas vidas. Em que você está se agarrando, que talvez você gastou muito tempo para chegar naquele ponto. Olha com mais carinho e vai fazendo uma comparação. Eu sei que comparar todas as coisas com Cristo, todas as coisas vão perder. Não tem nada que vai ganhar de Cristo Jesus. Nós sabemos disso. Mas nós queremos pegar aqueles títulos ou aqueles empreendimentos dos quais nós nos orgulhamos, dos quais nós falamos, eu batalhei por isso. De repente tem uma notícia para você tão frustrante, você perdeu tempo. Então comece a observar a sua vida. Eu não quero amanhã ninguém mandando mensagem, né? Eu deixei meu trabalho. Eu também, agora estou só em casa lendo a Bíblia, por favor, não faz isso. Não é isso que a palavra de Deus está ensinando. Mas a questão é onde você está colocando toda a sua energia. Está sobrando alguma coisa para o reino de Deus? Nós vamos encerrar com o versículo 8. É perda de tempo valorizar alguma coisa acima do conhecimento de Cristo Jesus. Não tem nada mais importante do que o conhecimento de Cristo Jesus. E olha que hoje tem muito conhecimento. Se na época que eu era jovem, eu falei para os alunos de homilética. Homilética não é que ensina a fazer omelete, não. É que ensina a pregar. Então falando para os alunos, né? Olha, ainda bem que não existia inteligência artificial. Pelo menos não da maneira como nós conhecemos hoje. Porque você pode colocar, você fala um texto, fala, eu quero um esboço para isso aqui. Ele te dá tudinho. Melhor do que você faria. Ele te dá. Eu falei, não, eu batalhei muito. Eu não tinha nem computador na época que eu fazia, né? Computador acessível, impressora, nada disso. Era no papel e na caneta. Papel e caneta, papel e caneta, papel e caneta. Você gastava 3 horas. Você jogava fora, porque não deu certo. Então a gente mudava. E era muito difícil. Mas aquilo criou músculo, né? Músculo intelectual. Aquilo ajudou muito. Eu falei, mas não é de tudo perdido, não. A IA é muito boa. Aproveita.
As universidades, elas têm um programa, tem vários, né? Mas tem um programa chamado Turn-in, que ele pega um trabalho, o Microsoft Word faz isso. Ele pega um texto, um trabalho todo pronto, e eles simplesmente clicam lá para saber quantos % daquele trabalho foi copiado da internet. E é assustador, porque aquela inteligência artificial, ela rastreia todos os sites disponíveis. Aí ela fala, 80% desse trabalho foi cópia. E os alunos perdem nota, e como várias faculdades já são avisados, eles são expulsos da faculdade por fazerem isso. Então você aproveita. Tem muito recurso hoje. Antes a gente tinha que ir numa biblioteca, pega um livro, folheia, gasta tempo e não acha. Pega outro, vai folheando, achei aqui um parágrafo. E busca outro. A gente vai caçando uma agulha no palheiro. Era muito trabalho, muito suor. Hoje, você só coloca uma pergunta lá, nem você entendeu a pergunta, a inteligência artificial já te ajuda, porque ela entendeu melhor o que você queria perguntar. Aproveitem, usem isso, vocês usem. A gente usava chave bíblica enorme, procurar as coisas. Hoje você num clique você acha tudo. Será que não é bom isso? É ótimo, mas é para você estudar. Não é para você só copiar nem ler. Então, algumas pessoas, inclusive, estão perdendo tempo. Com tantos recursos tecnológicos que tem hoje, elas perdem tempo e não sabem usar. E o apóstolo Paulo, ele diz que o conhecimento de Cristo está acima de todos os outros conhecimentos. Todo conhecimento se dobra diante de Cristo Jesus. Por que o lince tem aquele chifrinho na orelha, né? De pelo? Como é que fica em pé aqueles pelinhos? Não sei, eles têm estudos para isso. Mas o Senhor Jesus fez aquele bicho. Ele sabe tudo sobre aquele bicho. Ele sabe tudo sobre migração de pássaros, de baleias. Ele sabe tudo porque Ele foi o Criador. Não vale a pena, meus irmãos, nós conhecermos quem é o autor de todas essas coisas? Versículo 8, para encerrar, diz: sim, deveras. Deveras quer dizer o que, irmãos? De fato, verdadeiramente. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. O apóstolo Paulo é um homem de muita coragem. Quem ler só os versículos 4 a 6 vai dizer que é um homem muito arrogante. Mas quando você lê o versículo 8, você entende por que ele se exaltou tanto diante dos falsos profetas. Ele se exalta para dizer: foi perda de tempo. Então ele não quer que ninguém perca esse tempo. Ele considera tudo como perda, todo o investimento dele. E eu fico pensando, poxa Paulo, mas dá para você aproveitar alguma coisa, né? É claro que ele aproveitou alguma coisa, mas ele sabe que no poder do Espírito Santo é que está o seu ministério, e não nas coisas que ele estudou. E o que ele quer? A sublimidade. É sublime, é acima de tudo o conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele considera assim esse relacionamento. E é amor. Para você abrir mão daquilo que você está entendendo como perda de tempo, é amor. Porque você ama muito o que você faz. Eu tenho certeza que ninguém investe horas e horas, meses e meses, anos e anos num projeto ou numa atividade se ele não ama aquilo.
é porque você ama. Então é muito amor você considerar essas coisas como perdas, para considerar essas coisas como refúgio, como lixo. Para quê? Para ganhar Cristo Jesus. Irmãos, é um modo extraordinário de vida, não é? Não é comum, você não vê muita gente vivendo assim. Mas algumas pessoas estão vivendo dessa maneira. E algumas pessoas estão caminhando, como eu e como você talvez. Nós estamos caminhando para viver dessa maneira. De uma maneira extraordinária. Que Deus abençoe os irmãos. Em outra oportunidade nós vamos ver outras maneiras de viver, como esquecer das coisas que para trás ficam e viver para as coisas celestiais. Deus os abençoe. Vamos orar. Nosso Deus, nós agradecemos pela preciosidade que é a Tua pessoa, o Teu Filho Jesus Cristo e o Teu Santo Espírito morando dentro de nós. Não tem riqueza que possa se comparar a esse relacionamento. Nós agradecemos a Deus por isso. Nós pedimos a Deus que tenhamos um modo de viver extraordinário, mesmo não sendo comum para a maioria das pessoas, mas que vivamos de uma maneira tal que as outras pessoas sejam atraídas por esse novo modo de viver. Nós pedimos a força para o Teu Santo Espírito, para o Teu Filho amado Jesus, no nome de qual nós oramos. Amém.